Luiz, Fabiano, olha lá, vai galera, olha lá, Luiz, Fabiano, hoje veio por Luiz, Hoje tem Fabiano, hoje tem torcida aí. Fabiano, vamos contar um pouquinho do seu início aí. Eu tava falando com você antes, já pra começar bem, entendeu? Falei, cara, você tá na ponte, você tem identidade que a torcida é na ponte, que a torcida é no São Paulo. Só que pouca gente sabe que o Fabiano começou mesmo no Guarani, no Bugre. Verdade. No Bugre. Que ano foi isso, Luiz? 94. Mas o que aconteceu? Você não seguiu no Guarani? Como é que foi esse início? Eu jogava no Dente de Leite, né? Fiquei um ano inteiro com o finado Diogo, treinador. E na troca de categoria, eu fui dispensado. Você foi dispensado. O Cafu também foi de vários clubes. Só que o Cafu foi 12, né? Eu fui uma. Vai ver que Pois você não tinha muita condição de jogar bola. Então. É mole? Talvez, eu comecei como meia-direita. Talvez seja por isso que ele não fui aprovado como meia-direita. É mesmo? Ô Luiz, nós temos ainda grandes atacantes no futebol do Brasil surgindo também. Olha o Vinícius Júnior aí, né? Jogador de alta qualidade. Mas tecnicamente, Luiz, nós tivemos uma queda violenta no futebolista brasileiro. Isso na minha visão. Por exemplo, pegavam um Luiz Fabiano, um Raí, jogadores de alto nível, isso para não voltar para o passado aí, com Careca, Miller, Pita, jogadores de altíssimo nível. Por que você acha que nós tivemos tanto essa queda técnica no jogador de futebol do Brasil? Eu acho que por característica e formações, né? Eu acho que hoje tá começando muito cedo já a chegar no profissional. A base hoje, ela encurtou. Antigamente eu petecava bolinha de tênis, bolinha de borracha. O treinador, eu errava um chute, ele chegava, não, chuta assim. Hoje eu não vejo isso, né? Hoje é mais a parte tática que é colocada pro garoto. E física, e tem que correr 11 quilômetros, fazer ida e volta 10 vezes. Ingessa o talento. Eu acho que é isso. Porque no Brasil ele tem talento de sobra. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O Fabiano, você conquistou Rio-São Paulo pelo São Paulo. Conquistou, acho que são 3 títulos, né, Fabiano? Rio-São Paulo, Sul-Americana. Isso. E deixa eu abrir. São 2. Mas, por exemplo, uma Libertadores e um brasileiro você não conquistou. Infelizmente não. Mas não mudou em nada essa relação que você construiu com o torcedor do São Paulo. Isso aconteceu com o Rivelino no Corinthians. A gente tá falando pro Rivelino. O cara não precisou ganhar título para ser o maior ídolo do Corinthians. Ídolo não, o maior jogador da história do Corinthians. Não, mas a relação não precisa necessariamente de título para se criar essa idolatria pelo cara. O Rivelino é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto melhor da história do Corinthians. Depois vem o resto. Só isso, só. Depois vem o Marcelinho. Depois vem o resto. Depois vem o Marcelinho. Mas essa identificação sua com a torcida do São Paulo. Você tem esse amor pela torcida da Ponte, mas também pela torcida do São Paulo. Impressionante. Como é que é pra você, Fabiano? Sim, eu tenho um carinho enorme pela Ponte Preta, que foi o time que me formou, que me deu a oportunidade de ser lançado, que me fez chegar até a Europa, que me fez chegar à seleção também, que eu fui convocado e jogava na Ponte Preta a primeira vez. Que beleza. Da seleção de base, né? Sub-20. Mas a identificação que eu criei com a torcida do São Paulo, com o clube, com a entidade, é uma coisa muito especial, né? Na primeira passagem eu já consegui fazer um bom ano. Isso deu credibilidade, deu confiança para o São Paulo me comprar do Rennes, como foi 2002, né, que eu voltei. E foi aí uma ligação muito forte, né? Foi ano a ano, jogo a jogo. Eu acho que título se ganha com elenco, com bons trabalhos, gestão boa, forte. Só que ídolo se torna no dia a dia, no jogo a jogo, no amor que se demonstra pelo clube, né? Na dedicação. O carisma do cara. Carisma.
E um bom trabalho também, né? Claro. Foram 212 gols. Então, quanto? 212. Mas era caneludo, como é que você marcou tanto gol assim? Sorte, né? Sorte. Eu tinha sorte. Foi sorte, eu pensei que você era caneludo. Quando me falasse, qual é a pergunta pro seu ídolo, Luiz Fabiano? Bom, primeiramente é um prazer conhecer ele pessoalmente, cara, gente finíssima. E a pergunta que eu gostaria de fazer para ele é: qual é o zagueiro mais difícil que você enfrentou durante sua carreira? Falar, esse cara era fera. Olha, eu tive a felicidade de enfrentar grandes zagueiros, mas grandíssimos. Cannavaro, Puyol, Sérgio Ramos. Mas um cara que eu mais me encantei, Maldini. Maldini. Era ruim de jogar contra ele? Era ruim, cortava um caminho aqui. E goleiro? Cacilhas. Peguei Cacilhas. Peguei Buffon, Dida. Joguei contra grandes goleiros. Quer dizer que o Maldini é o zagueiro mais difícil que você jogou na sua vida? O mais completo, diria assim. Agora eu peguei a Torre Gêmea, que André Luiz e Alex, que é, dois grandes zagueiros. Aí peguei zagueiro duro, Durval. Vixe, eu tô velhinho, eu joguei joguei com grandes jogadores. Olhando a trajetória... Ô Luiz, o que você se arrepende na sua carreira, Luiz? Fala uma coisa aqui, porque todo mundo tem alguma coisa. Não, me arrependo de algumas coisas. Na minha tem, na dele tem. E a carreira de todo mundo, cada um tem um arrependimento, né? Qual é a coisa que você fala assim, não, isso aqui eu me arrependi de ter feito na minha carreira? O que você se arrependeu? São duas situações que não... acho, arrependimento, vai. Muitas coisas eu não me arrependo, mas são duas situações. Uma é a Sul-Americana, né? Que o clima estava quente ali, contra a Argentina, eu sempre clima quente. Que aí eu não disputei a segunda final. E a outra foi de não poder ter sido artilheiro do Campeonato Espanhol, que eu fiquei 7 jogos suspenso, por causa de uma confusão. E acabei perdendo a artilharia do Campeonato Espanhol. E foi um negócio que você deu um soco num cara, não foi? Ele me deu um soco, aí começou a confusão e o Diogo. A americana foi a da frase, né? Que eu prefiro obrigado que bater o pênalti, não foi? Não, essa também foi sul-americana, só que foi em 2004. 2004. Tô falando de 2012. O que foi? O que aconteceu? A confusão lá no La Bombonera, eu fui expulso e não joguei a segunda final. Aqui também acabou no meio tempo, né? Também não adiantou muito. Acabou no meio tempo a segunda final. Não teve muito jogo. Foi a jogo contra o Tigre. Mas a festa do Morumbi tava fantástica. Absurda. Tava lá também. O Will Francisco aqui, ó, Luiz Fabiano. Já vou fazer essa pergunta pro Fabiano. Canal do Rafael Tricolor aqui, ó. Luiz Fabiano, eu eternizei na minha família. Mas tem um monte de Luiz Fabiano aí, ó. Dando o nome de Luiz Fabiano para o meu filho. Mais velho de 11 anos. Isso é sensacional, né, Fabiano? Isso é um negócio absurdo, né? E realmente é uma coisa muito gostosa e surpreendente e gratificante, porque eu recebo várias, se você soubesse quantos Luiz Fabiano tem por aí. Até o Rodrigo, meu assessor que está acompanhando aqui, a gente, né, tem vários Luiz Fabiano para conhecer aí. Ô Fabiano, eu critico muito, mas assim, respeitando o Luciano que está no São Paulo hoje, mas eu critico a atitude da torcida do São Paulo em achar que o Luciano é quase um Luiz Fabiano, um careca, porque é uma pegação tão grande no pé do Rogério para colocar, e ele não corresponde ao que talvez pudesse corresponder. Mas, por outro lado, aí vem na cabeça você, o que estava faltando no time do São Paulo, muito do que o meu pai sempre fala. Tava faltando apetite no time do São Paulo. Tava faltando pegada, os caras terem realmente vergonha de perder, como você fala, porque os caras estavam sem vergonha de perder. E o Luciano, apesar de às vezes ele não marcar gol, ele tem muito seu jeito de ir lá brigar, ir lá encarar, o que tava faltando no São Paulo. Mas você tá vendo o São Paulo dar uma reerguida nesse momento? Sim. E também pode falar do Luciano. Sim, primeiro que eu gosto muito do Luciano, eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes no CT de São Paulo. É uma grande pessoa e eu acho que é isso. O torcedor se identifica com o jogador que tem vontade, independente se ele tem qualidade ou não. Quando ele veste a camisa de verdade, como o Luciano veste a camisa, gosta, briga pelos companheiros, o torcedor vem junto, o torcedor se identifica, porque a vida é dura do brasileiro. Então, o torcedor gosta disso, gosta. É isso que falta
às vezes, em muitos jogadores. É o que ele tem, raça, vontade. Não se conforma com a derrota. E eu acho que sempre é bom ter um jogador desse dentro do elenco. Hoje eu vejo o São Paulo crescendo. São Paulo está crescendo. Tem bons jogadores jovens, né? Que eu acho que também não fica, no meio do ano vão embora. É a grande preocupação dos caras. Tem esse problema, porque o São Paulo não consegue manter um time, uma regularidade, uma base. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu vi uma entrevista do Adriano essa semana. Você viu essa entrevista ele falando? Da Copa América? Eu vi. Ele falou, eu e o Fabiano, a gente ia descer a borracha nos caras, porque os caras estavam provocando muito em 2004. Aquele jogo eu lembro, eu até falei pro Cubas, eu tava conversando com ele no caminho, eu falei, antigamente a gente dava muito mais importância pra Copa América. Aquele jogo eu marco como se fosse uma final de Copa do Mundo, aonde eu tava, o lugar que eu tava. Pô, aquele jogo foi extraordinário, né, Fabiano? Talvez um dos melhores da sua carreira na seleção. Por tudo, assim, por todo envolvimento. Não, sim. Foi um dos jogos mais emocionantes, né? Que até 46 do segundo tempo estava perdendo. E eu e o Adriano já tinha combinado. Adriano, estão provocando. A gente não vai deixar essa provocação. Vamos, né? Descer. Mas aí saiu o gol, aí desmoronou a Argentina. E vi quem tá narrando? Joe estava narrando. Com o gol do Adriano. Que emoção, hein? Gol do Adriano, no final, né? No finalzinho. Eita, nós. Os Corinthians e Palmeiras. Qual deles você preferia? É que eu sei que você tem com o negócio do Corinthians, o torcedor de São Paulo ama aqui, né? Mas qual deles você preferia encarar? Qual que você gostava mais de encarar? Olha quem falaram aqui, ó. Santos, Rosana Tomé. Santos, Corinthians e Palmeiras. Sabe quem tá falando aqui? O matador das galinhas. Olha que maldade. Que maldade com os corintianos. Para com isso, moça. Que matador de galinha. Atualmente? Não. Na sua época, você gostava? Quem que era mais gostoso? Quem era mais prazeroso enfrentar? Não, na minha época, o grande rival era o Corinthians. Corinthians, né? Era o Corinthians. Era, né? Era. Com o Palmeiras era uma rivalidade grande também. Sim, uma rivalidade, mas gerou uma coisa. Eu acho que o Vampeta, né? Com as histórias dele lá, aquelas loucuras dele. Gerou uma rivalidade aí era sempre Vocês queriam ganhar clássico quente, sempre. O Luiz, negócio de soberano. Sempre vamos ser. Mundial, 3 Libertadores. Você não tem. Isso é indiscutível. Não tem jeito. Não tem jeito. Então... Quando alguém chegar no 3 Mundial. É Jason. Então é soberano mesmo? É soberano. Mas isso não atrapalha? Acho que não. Somos soberanos. Não. Hoje em dia não pode ficar cantando vantagem de mais nada, né? Tem que trabalhar quietinho, com os pés no chão, com humildade e voltar a ser soberano. Qual foi o melhor São Paulo que você teve a oportunidade de jogar? Você jogou com os caras, você jogou, tava o Kaká, até o Raí tava jogando. Não tava? Não joguei com o Raí. Não, era o Kaká. Deixa eu pegar aqui o time que ele passou. Mas qual foi pra você o melhor São Paulo que você atuou? Melhor São Paulo? Foi você que ganhou, né? 2012. Você lembra todo o time? Não, vamos lá. De 2012? Rogério, lateral direito. Vou ajudar aqui, peraí. Ajuda aí. Peraí. Lá na Rogério, jogava com você? Tolói. Paulo Miranda ou Dória, pode ser? Peraí. Olha lá, ó. Rogério, Paulo Miranda, Rafael Tolói, Rodolfo e Cortez. Né? Denilson, Wellington, Jadson e Lucas. Oswaldo e eu. William José, tá porque jogou a final, né? Jogou isso aí, jogou a final, último jogo. Que era você daí, né? Luiz. Então quer dizer que eu gostei de ver você falar, viu? Somos soberanos e ponto final, né? Não, sem dúvida. Eu sempre vou falar isso porque é o time que tem mais títulos. Você é muito São Paulino, Luiz. Você bem São Paulino mesmo. Não, você é Ponte Pretano. Eu tenho um carinho muito grande pelo São Paulo. Você é Ponte Pretano. Indiscutivelmente. Hoje eu trabalho na Ponte, uma oportunidade Fala sobre muito isso. grande. Você não falou ainda do seu trabalho. Então, hoje eu tô aprendendo, tem que ser sincero, não é uma função que eu estava acostumado a fazer, apesar de trabalhar no futebol 23 anos, tá fora do campo é uma coisa totalmente diferente.
tenho que ser sincero que é um desafio muito grande trabalhar com 30 cabeças pensando diferente, tentar ajudar fora do campo, porque jogando era mais fácil, né? É uma coisa que eu estou aprendendo no dia a dia, estou tentando passar tudo que eu aprendi no futebol, mas é um cargo que eu estou aprendendo. Sinceramente, eu estou aprendendo. Qual a sua função na Ponte? Eu sou diretor de futebol. Eu faço a ligação time com diretoria, né? Eu trabalho mais perto do treinador, né? Trocando as ideias, falando do dia a dia, do time, se tem alguma possibilidade de contratação, ele conversa comigo e a gente tem um grupo que tem um interesse em certo jogador, põe no grupo, legal, todo mundo aprova, eu sou o cara que vai fazer a negociação. Faça a ligação, às vezes sou eu, às vezes é outras pessoas. Eles, o que é essa cobrança dentro da Ponte Preta? Não, mas não tem a dúvida. O negócio lá em Campinas é um fanatismo também enorme, né? É muito grande, é muito grande. É uma torcida apaixonada pelo clube, que cobra muito, né? Uma cobrança enorme, cobra resultado, acompanha o dia a dia, não pense que eles acompanham o dia a dia do time ali, às vezes vai até no CT fazer cobrança. Eu vou falar para você, muitos imaginam, tá no interior, mas é mais fácil, não é não. Não é não. É que a cidade de Campinas é uma cidade muito grande no interior de São Paulo. É grande. Talvez, e tem uma rivalidade muito grande. Clássicos, uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Eu também acho. Tá aí, para mim tá entre talvez as 5. Eu já vi grandes rivalidades, mas ali, como Campinas... Guarani Ponte. Então, isso é um aprendizado, né, Luiz? Porque o Rogério me falou no podcast, muito interessante. Ele falou, o Muricy também falou, você sair do vestiário e achar que vai ser treinador é uma bobagem muito grande, porque a situação é completamente outra. Ô, Fabiano, pode falar. Qual é essa sensação? Porque o Rogério passou isso pros caras no vestiário outro dia, né? Ele falou, vocês estão com isso aqui, 60 mil pessoas. Foi quando eliminou o Corinthians, não foi? Foi antes, né? Palmeiras. Foi quando foi no jogo, primeiro jogo da final. 60 mil pessoas aqui vão gritar o nome de vocês e não sei o quê. Fala um pouco dessa sensação, porque tem uma coisa histórica. Como é que é? Luiz Fabiano! 60 mil pessoas gritando o seu nome. Como é que é isso pro menino pobre lá de Campinas? Uma infância dura, uma dificuldade que eu sei. Conta o que você sente isso. Você chorou várias vezes com isso? Me emocionei várias vezes. Porque foram várias situações, né? A apresentação, para mim, foi o ápice de tudo, né? Porque 60 mil para ver um jogo, legal. Grande jogo, pô. Mas 50 mil para ver uma apresentação, isso não é para qualquer um. Isso é uma coisa que não aconteceu no futebol brasileiro, acho que nunca aconteceu, né? E esse carinho que transmitiram nesse dia para mim foi algo anormal. Foi a mesma sensação de disputar a Copa do Mundo no primeiro jogo, é a sensação quando eu pisei naquele gramado no dia da minha apresentação, eu sem podendo jogar, que eu estava machucado, e ver 50 mil ali para uma apresentação, é uma demonstração de amor realmente. E depois dali eu falei, eu tenho que defender esse time com tudo que eu tenho de melhor. Foi o que eu fiz. Você está emocionado agora. Não, porque você está você me emociona também. Isso é... faz eu chorar. Eu tô velho, Luiz. Não, é verdade. É uma emoção diferente. Eu fico arrepiado. Que vem lembranças na cabeça. Eu lembro do dia da apresentação também. Vem lembranças. Vem porque era um momento difícil que eu vinha atravessando. Porque eu não sabia o que eu tinha, ninguém descobria, né, como resolver o meu problema. E acabou que com um cirurgião plástico
que caiu do céu com o Dr. Sanches, grande Dr. Sanches, um grande abraço, um profissional que fez de tudo para mim voltar a jogar, junto com o Sasaki. Não, pessoas, junto com o Sasaki, com todo o departamento médico naquela ocasião, se empenharam a resolver o meu caso, que eram 2 casos no mundo, não existia mais ninguém que tinha passado o que eu passei, né? Só um. Onde era o problema, Luiz? O problema era no semitendinoso, estourou o músculo, enrolou no outro músculo, formou uma fibrose, então tive que tirar o músculo todo, cortei, tirei a fibrose, só que como era grande, formou um vazio dentro da perna, e o corpo ele reage mandando líquido. E no momento que ele mandava líquido, não conseguia fechar a ferida. Nossa. E todo dia escorria. E litros e litros. E trocava curativo. Eu ia no. Só vocês sabiam disso. Com a René Abdala. Uma coisa. Ninguém sabe o que aconteceu. É primeira mão, hein? Ah, que bom. Eu ia no centro cirúrgico com o René Abdala. Muitas vezes ele estava operando, eu entrava lá no centro cirúrgico para trocar curativo. E a minha perna em volta do buraco não estava mais. Não dava para fazer curativo. Porque com o grude do curativo estava em carne viva já. Então eu tinha que parar um pouco. Então são coisas que ninguém sabe o que aconteceu, que só eu, René Abdala, o Sanches, logicamente a diretoria de São Paulo sabia. E aí o Dr. Sanches, como último recurso, arrumou um cirurgião plástico e operou de dentro para fora, costurando várias camadas. E dali 2 semanas eu já estava treinando no campo. Mas eu passei 7 meses e meio nessa batalha para voltar a jogar. E conseguiu. Consegui voltar no final de 2011. E marcou alguns golzinhos. E marquei o gol da Sul-Americana, o gol com a sua narração, que foi emocionante para mim, porque foi o gol depois da minha volta, né? Que ninguém sabia o que aconteceu. E o começo, obviamente, foi duro, né? Até pegar o ritmo e a expectativa era grande. Volta mesmo. Foi emocionante. Você tem aquele gol lá mesmo, né? Eu tenho, até hoje tá aqui. Aquele gol histórico mesmo, histórico. Gente. Aquele gol histórico. Porque você trabalhou muito com o Rogério, né? Aí o cara fala, quem manda lá é o Rogério. Como é que era o Rogério com vocês no grupo? Conta aí. Bom, eu sempre fui amigo do Rogério. Desde quando cheguei, ele sempre me acolheu de uma maneira espetacular. Cada um tem o seu jeito. Muita gente não entende o jeito da pessoa, mas eu só tenho maravilhas para falar do Rogério. Eu também. Todas as vezes que eu joguei no São Paulo junto com ele, a nossa relação foi maravilhosa e é até hoje. Ele me convidou para ir no CT várias vezes, agora de treinador. Eu sempre falo com ele. Nos aniversários a gente troca mensagem, quando tem alguma coisa importante a gente troca mensagem. E ele é meu amigo até hoje. Até hoje torço por ele. E vai ser um dos maiores técnicos do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Então quem não conhece acha que... Pô. Conta aí para aquele São Paulino, corneta, né, Fausto? Que o que tem de corneta para cima do Rogério Ceni, e o que ele vai fazer? Milagre? Ele não tem elenco do Palmeiras, ele não tem elenco do Flamengo, não tem elenco do Atlético Mineiro. Se ele colocar o time entre os 5, 6 primeiros no Brasileiro, tá bom demais. Não dá para fazer milagre. Conta o que é o Rogério trabalhador. Não, porque as pessoas não sabem disso. Conta o que é o Rogério, desde atleta e hoje como técnico, tanto que esse rapaz é trabalhador. Eu não tenho dúvida. Eu conheço ele como atleta, primeiro a chegar, último a sair, cobrança diária, em cima de resultado, de desempenho, sempre cobrando para treinar. E ele puxava a fila, não é que ele cobra e ficava... Boa. Ele sempre puxava a fila. Ele era um exemplo de atleta, de chegar no horário, de se dedicar. Ele merece tudo que ele conquistou, porque ele trabalhou muito para conquistar. Quem não conhece, acha que Rogério é isso, é aquilo. Não. Rogério, além de ser uma grande pessoa, é um grande trabalhador. E eu não tenho dúvida que hoje, como treinador, ele é do mesmo jeito quando era jogador. Deve trabalhar e estudar o time.
Dorme no CT. Exatamente. Falaram que ele fica até no CT. Eu acredito. Eu acredito porque eu fiz o podcast quando com ele estava machucado, ele ficava lá, se internava lá. Ele ficava falou que lá. ele tá ficando no CT. Fica pra no CT. estimular os caras, ele fala. Eu vou dormir lá antes do jogo. Fica lá. Ele hoje ele é um exemplo de dedicação para os atletas dele, não tenho dúvida nenhuma. E deve passar o melhor para os atletas e deve ser mais um dentro do grupo. Esse treinador do Palmeiras te surpreende, o Abel? Porque eu acho que esse cara, daquilo que eu observei, falei ontem no programa lá na Jovem Pan, no mundo, hein? Estou falando em nível mundial do que eu estou observando no mundo. Nos últimos 2 anos, eu não vi um técnico com uma ascensão tão grande como evolução de carreira, como esse técnico do Palmeiras. Fala um pouco sobre ele. Ele me surpreendeu. Sinceramente, eu não o conhecia. Sim, conheci agora aqui, mas me surpreende a maneira que ele é. Eu assisti uma entrevista dele, gostei muito da entrevista, da pessoa, me parece um cara espetacular, também dedicado, parceiro e conhecedor de futebol, porque ninguém ganha com sorte 2 vezes uma Libertadores, isso é impossível. Então ele conhece futebol, tem um grande time na mão, isso aí é inegável, mas também tem que saber e ser bom treinador para fazer um grande time jogar, porque a gente viu vários grandes times que não deram em nada. E ele me surpreende positivamente, é um dos grandes treinadores que tem no Brasil hoje, junto com outros que estão aí, mas é uma surpresa realmente agradável. Muito agradável.